explicar um amor tão grande. Não tem como explicar nem medir com nenhum tipo de dimensão a intensidade dessa entrega. E é com esse sentimento de entrega, de oferta, eu quero ministrar 10 minutinhos, apenas 10 minutinhos sobre a minha vida e sobre a vossa vida nessa manhã. Amém? Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Quem não conhece Gênesis está lá no Novo Testamento. Amém? Amém. Eu ouvi o nome aí, viu? Então, perca um tempinho aí procurando lá no Novo Testamento. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4. Eu quero refletir um pouco sobre, por mais incrível que pareça, é uma história bastante conhecida. Muito conhecida. Acredito que todo mundo conhece a história de Abel e Caim. Todo mundo conhece essa história? Então vamos lá. Quem foi Abel? Maravilha, nós não vamos por esse contexto. Era só para saber realmente se vocês se lembravam dessa questão. Sexta-feira, antes de a gente ler esse texto, eu quero dizer o motivo pelo qual, quando o pastor Mike me perguntou, como eu falando no filho Bonegão, ministra da Santa Ceia domingo, e eu falei, nunca demorei tanto para responder, acho que 1 minuto eu respondi. Beleza, tudo bem. E aí depois passou alguns minutinhos por lá no grupo do pastor e saiu esse cara. Falei, Kelly, tem alguma coisa errada. A escala saiu o Rodolfo, o Robson e eu pregando, mas o Mike não me falou isso. O pastor Mike falou para me ministrar a Santa Ceia. Aí eu voltei lá de novo, não era a palavra. Falei, meu Deus, olha o que o negão me colocou. Eu aceitei tão rápido porque eu achava que era a ministração da Santa Ceia. Mas mediante isso a gente não pode parar, porque a gente precisa entregar, não é isso? Amém. Sexta-feira nós estávamos num monte. É algo tão conhecido, se torna até simples. Já no final, quando iríamos orar pela oferta de gratidão, pelos propósitos, o pastor Mike ele tomou a palavra e ele trouxe uma reflexão que aquilo inquietou o meu coração. Porque eu nunca tinha pensado dessa forma, por mais simples que pareça ser, eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque muitas das pessoas ficaram reprimidas e até mesmo não conseguiram escrever o propósito, os seus sonhos, seus desejos, seus anelos para o ano de 2026, ficaram retidas ali. Porque antes de escrever o propósito no pergaminho, tinha um envelope que estava escrito oferta de gratidão. E eu acredito que muitas pessoas perderam a bênção por causa daquele envelope, porque não entenderam o sentido daquela oferta de gratidão. Naquela oferta de gratidão, ninguém estava pedindo e estipulando valores. Estava pedindo apenas a sua e a minha gratidão. E é exatamente aí onde nós nos perdemos. Focamos em volumes, em valores. Mas o Senhor, Ele não quer, Ele não queria, Ele não deseja primeiro essa entrega. Eu fiquei, como assim? Como não? A oferta não é um sacrifício, não é aquilo que eu estou arrancando de mim. Às vezes mesmo sem poder, mas com um sentimento de gratidão, eu vou lá e tiro e dou, apresento diante do altar e o Senhor vai me honrar. Não é uma negociação, mas eu sei que é princípio. E aí o pastor Mike falou, não. Primeiro Deus veja o ofertante, para depois Ele vê a oferta. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, versículo 3 por diante. No tempo da colheita,
Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primícias crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Amém? Amém. Não quero focar na questão do pecado, mas eu quero focar na questão da entrega. Nos preocupamos tanto hoje nessa entrega, neste foco. Nos preocupamos tanto, ou às vezes nem nos preocupamos quando estamos ofertando. Nos preocupamos com o real sentido da oferta. E quando eu quero falar com você nessa manhã, não quero focar na oferta monetária, não quero focar no seu dinheiro, não quero focar nas suas finanças, porque isso vai refletir apenas o que está dentro do meu e do teu coração. Essa questão de entrega diante do altar, entre valores, bens, eu não quero focar nisso, porque isso vai refletir o tamanho da sua gratidão mediante o altar, mediante Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, e eu espero que vocês consigam me compreender, porque serei muito, mas muito breve mesmo. Às vezes saímos de casa atrasado, como eu sempre saio. Às vezes não dá nem tempo de separar a nossa oferta. Se não dá tempo para mim separar a oferta, a ossada, se não dá tempo para mim preparar aquele valor X que eu devo ofertar diante do altar de forma voluntária, se eu saio tão apressado, aí eu comecei a refletir: se essa oferta que sai apenas do meu bolso, que sai apenas daqui, eu não consigo separar, e como será que eu estou preparando a melhor parte? Como será que eu saio de minha casa para entregar a minha maior oferta, que é a minha adoração, que é a minha gratidão, que é demonstrar para Deus a minha generosidade, de entender e de compreender que todas as vezes que eu saio da minha casa para vir à casa dele, o meu coração deve se alegrar e se regozijar. Assim como o salmista Davi diz: me alegrei em todas as vezes que venho à casa do Senhor. Como eu tenho preparado essa oferta? Focamos tanto na questão financeira e esquecemos. Como estamos entregando a nossa adoração a Deus? Porque Deus, Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. No fim da colheita, ambos entregaram a sua oferta. Qual é a diferença? Abel entregou o quê? Abel era o quê? Pastor de ovelhas. E o que ele deveria entregar? Ovelhas. Caim era o quê? Lavrador, agricultor. O que ele deveria entregar? O que ele deveria entregar? Alimentos, vegetais. Era isso. E não tinha agrotóxico, então era melhor ainda. Talvez a ovelha
ali no horizontezinho, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas porque Deus olhou e aceitou a oferta de Abel, sendo que ambas foram as primícias, sendo que ambas foram entregues ao Senhor. Quero chamar a vossa atenção para refletir nessa manhã sobre essa entrega. Cobramos tanto ao Senhor, porque somos fiéis em nossos dízimos, em nossas ofertas, porque damos oferta de gratidão, porque olhamos com um olhar de generosidade, de preocupação com o irmão que está ao nosso lado, e muitas vezes parece que as coisas não acontecem. E o que faz com que essas coisas não aconteçam? Já paramos para observar que tudo isso, dependendo da forma que nós entregamos, não passa de caridade. E o Senhor, Ele não precisa da nossa caridade. O Senhor, Ele precisa de um coração rendido e voltado para Ele. O Senhor, Ele precisa de um coração que reconheça a sua soberania e o seu poder. O Senhor precisa de um coração totalmente voltado e que tenha um entendimento que tudo veio dEle e que tudo voltará para Ele, e que nós não fazemos mais nada a não ser entregar aquilo que Ele nos deu. Graça é uma dádiva, é um presente dado para alguém, e nós recebemos essa graça. Só que nós só podemos dar essa graça, devolver essa graça, esse presente, para alguém que a gente sabe que vai cuidar com o mesmo zelo, com a mesma devoção, certo ou não? Você dá um presente que você ganhou de alguém muito querido, muito amado, para alguém que você sabe que não vai ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo. Aleluia. Sim ou não? Já vou contar presente para vocês, eu vim disposto, mas eu estou vendo que vocês não ligam para essa questão do carinho, do afeto, do amor, do cuidado. Então, isso já me livrou de algumas coisas. Vou guardar a carteira, já vi que os irmãos estão todos aí totalmente abençoados, não tem essa preocupação. Mas devemos nos preocupar com esse presente que o Senhor nos concedeu. O que a gente faz? A gente entrega. E entrega para quem? Para quem nós entregamos essa graça, devolvemos essa graça? Para quem nós devolvemos esse amor em forma de adoração? Para aquele que morreu, que ressuscitou e vive para sempre. Nós só devolvemos esse amor. Nós só devolvemos esse amor porque primeiro Ele nos deu. É isso. Nós só devolvemos esse amor porque primeiro Ele nos deu. Se nós não tivermos esse entendimento de entrega, nós iremos viver uma vida inconstante, uma vida de lutas incessantes, e não iremos prosperar em todos os aspectos de nossas vidas, tanto material quanto espiritual. Não haverá um crescimento, porque tudo que nós iremos oferecer ao reino vem dele, saiu dele. Tudo sai diretamente da fonte para nós, e tudo que nós devolvemos não é nosso, é dele. E Deus olhou para Abel e aceitou. Deus olhou com generosidade. Deus fixou o olhar em Abel. Deus observou a ação de Abel. Deus observou a preparação de Abel para entregar a sua primícia. Glória a Deus, aleluia.
estamos hoje, nessa manhã, nos preparando para entregar a nossa oferta de adoração a Deus. Estamos saindo de nossa casa de todo jeito, estamos saindo de nossa casa sem um preparo espiritual para chegar aqui e prestar a nossa adoração e prestar o nosso culto racional a Deus. Aí chegamos aqui e não conseguimos entrar na dimensão espiritual, não conseguimos tirar os nossos pensamentos das coisas aleatórias que estão acontecendo à nossa volta e cobramos do ministério de louvor que está aqui em cima. Não, meu amado, Deus está aqui justamente para receber a sua individual entrega. Não é só apenas a entrega do ministério de louvor, não. Cada um componente, cada uma pessoa em sua individualidade. Aleluia. Tem a sua entrega com Deus. Aleluia. E Deus olha para Deus. Ele aceita com muita maestria, com muito louvor, a sua entrega. Aleluia. E Caim, não entendendo essa aceitação, ele se revolta e não escuta nem a advertência de Deus, para que ele, está no versículo, minha amada? Para que ele se atentasse, que aquela fúria não levaria a nada, porque o pecado estava a bater em sua porta, e que ele precisava ficar atento, que ele precisava rever, porque o seu coração não estava voltado para Deus. Não adianta entregarmos a Deus as nossas primícias, se o nosso coração não entender que nós precisamos ter fé, não entender que nós precisamos ter um coração voltado para Deus, não entender que nós precisamos ser submissos à vontade de Deus em tempo e fora de tempo, e não entender que tudo que fizermos, que toda entrega que fizermos, que toda entrega que realizarmos, o Senhor não vai observar primeiro essa entrega. O Senhor primeiro vai observar quem está ofertando. Como está nessa manhã a nossa condição? De fato, nós somos essa oferta. Não basta cantar, eu sou oferta. Porque eu não vejo o coração, eu não vejo o meu coração literalmente, e eu não enxergo o coração de vocês. Mas existe um que nos conhece por dentro e por fora. Existe um que nos sonda antes mesmo de sermos gerados no ventre de nossas mães. Ele já nos conhecia. Antes de todas essas coisas serem arquitetadas, Ele já nos conhecia. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, precisamos entregar a nossa vida a Deus. Amém. Não adianta ofertar se não entregarmos a primícia. E qual é a primícia, pastor Léo? É a nossa vida. É a nossa vida, porque esse é o maior sacrifício, oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo. Não é fácil. O salmista fala com muita clareza, com muita leveza, mas não é fácil oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo nos dias de hoje, onde somos bombardeados de tantas informações, onde tudo se tornou normal, onde tudo podemos fazer, onde tudo podemos executar, como nós podemos oferecer ao Senhor nosso corpo como um sacrifício vivo, tendo um coração geral, tendo um coração onde o Senhor é o centro, tendo um coração onde ele é regido por Deus,
tendo um coração com o entendimento que nada valerá a pena se o Senhor não estiver no controle dele. A nossa oferta ela é sacrificial. A nossa oferta ela tem que ser generosa. A nossa oferta ela tem que ser voluntária. Porque muitas coisas não acontecem em nossas vidas. Porque até mesmo no momento da adoração, o ministro é obrigado a forçar-nos a adorar. Onde já se viu algo tão terrível, o ministro de louvor, o preletor, ele tem que forçar a igreja a adorar. Como assim? O que foi que eu vim fazer aqui? Eu saí de minha casa para quê? Eu reconheço o sacrifício de Jesus ou não reconheço? Quando eu sou forçado a adorar, quando eu sou forçado a me render, quando eu sou forçado a debruçar o meu coração diante do altar do Senhor, isso me leva a entender que eu ainda não reconheci o sacrifício de Jesus. Isso me leva a entender que eu ainda não entendi que eu preciso simplesmente viver adorando 24 horas sem ninguém precisar forçar, porque isso é um ato voluntário e de generosidade. E generosidade ela nos traz o quê? Alegria, contentamento, satisfação. Tudo isso que não nos traz não é generosidade. Aí se explica porque Deus não aceitou a oferta de Caim, porque não existia sacrifício, porque não existia generosidade, porque não era voluntário. Ele simplesmente entregou porque existia uma obrigação de entrega. Mas para Deus nós não fazemos nada obrigado. Para Deus é tudo um ato voluntário. Para Deus é sempre uma entrega que traz contentamento, que traz gozo, que traz refrigério à nossa alma. A nossa alma ela se enche de alegria quando falamos de Cristo. Se falta alegria, se falta contentamento, a nossa entrega está incompleta. Mas nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para refletir mediante este memorial sobre essa entrega. E nós, com o coração gratos, voltado para Deus, hoje iremos entregar a nossa melhor oferta. Hoje iremos entregar o nosso melhor, porque nós somos criatura deles, criado por Ele, e o nosso dever, Ele nos criou para quê? Para que você foi criado? Para que você foi criado, igreja? E por que nós não adoramos? Porque eu tenho que esperar o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda glorificar para poder eu glorificar. Para quem você está entregando a sua adoração? Aonde está o seu coração de fato? Está no sacrifício de Cristo? Está na entrega de Cristo? Ou você tem outras premissas? Caim estava tão longe de Deus. O coração de Caim estava tão longe de Deus que ele convida o seu irmão. E esse convite leva Abel à morte. Então eu quero que você reflita junto comigo nessa manhã. Cuidado onde está o nosso coração. Porque o Senhor tem feito muitas coisas sobre
as nossas vidas. O Senhor tem sido generoso, gentil com as nossas vidas, conforme o salmista sempre diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? O que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para com a nossa vida? Não se prenda aos detalhes. Quando Jesus estava no templo observando a entrega da oferta, muitas pessoas passaram e colocaram nas suas ofertas. E ele chama os seus discípulos e pergunta: quem deu mais? Quem deu mais? Todas as pessoas que passaram depositando grande volume, grandes valores, ou apenas essa viuvinha, conforme está lá em Marcos, ofertando essas 2 moedas? Quem deu mais? Deus, mais uma vez, nós comprovamos que Deus não vê o volume. Deus não vê apenas a oferta, porque se Ele visse apenas a oferta, aquela viúva, ela teria passado batido, aquela viúva não teria... Deus não teria achado graça sobre aquele ato dela. Não se preocupe com o volume. Volume engana. Volume leva você a uma dimensão totalmente diferente da que Deus quer te colocar. Volume te coloca em um ambiente totalmente descrente, desprovido de Deus. Não se preocupe com volume nem com quantidade. Se preocupe com a intenção que vai sair de dentro do seu coração, porque essa é a intenção que vai sair do seu coração, que vai mover os céus. Amém. Glória a Deus. Que vai trazer Deus até a você. É essa a intenção. O que está por trás do seu coração? Qual é o intuito que está saindo desse coração, que está fluindo? Qual é o intuito dessa adoração? Qual é o intuito dessa entrega? É sobre isso. Você está entregando por quê? Você está entregando para quê? Você está entregando para que os homens vejam? Você está entregando para que a glória seja sua? Você está entregando para que você seja glorificado? Ou você está entregando porque você entende que precisa ter um coração grato? Oh, aleluia. E Deus olhou para aquela viúva e achou graça, porque a oferta dela era sacrificial, era tudo que ela tinha, e ela depositou no altar. Eu não quero falar dessas 2 moedas, mas o que é que você tem nessa noite para apresentar diante desse altar? Ah, pastor, eu estou doente, eu estou cheio de dores, eu não consigo mais caminhar, eu não tenho mais forças. Vamos repetir. Quem não sente dor? Quem não tem problema? Quem não desanimou? Todos nós já passamos por isso. Mas paramos. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde você está nesse momento? Graças a Deus. Glória a Deus. Estou sozinho. Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por enfermidade. Todos nós passamos por tempestade. Todos nós passamos por tribulações, por adversidade. Todos nós sentimos muitas vezes o nosso barco balançar. Todos nós em algum momento de nossa vida esfriamos. Todos nós em algum momento da nossa vida dizemos que vamos parar, mas paramos. Onde nós estamos? Aqui não. Estamos na presença de Deus. Estamos entregando a nossa melhor oferta, mesmo com o nosso coração literalmente sangrando. Nós estamos entregando o nosso melhor. Senhor, eu não tenho condição humana nenhuma, eu não tenho condição emocional nenhuma de ir para a tua casa hoje, mas com entendimento de gratidão eu irei adorar ao Senhor. É por isso que Deus olhou para Abel e aceitou a sua entrega.
porque ele reconheceu a intenção do seu coração. Nessa manhã, para finalizar, já passei dos 10 minutos. Para finalizarmos, eu quero dizer para você, quero dizer para mim, que essa revelação que veio ao coração do pastor Mike mexeu comigo. Muitas coisas estavam paradas, mas literalmente paradas. Eu fui. Teve aquela campanha lá, a subida de 7 sexta-feira, não foi 7, foi 6. Se eu tivesse um entendimento de onde teria ido no 7, porque uma eu não fui porque eu estava ranzinho. Uma eu não fui porque eu falei, não estou vendo nada. Não estou vendo nada do que eles dizem que acontece no monte. Ah, meu amado. Se eu tivesse tido essa revelação que o pastor Mike nos trouxe sexta-feira, não teria perdido. Não teria perdido porque eu estava confundindo as coisas. Eu estava confundindo com os meus valores, eu estava confundindo com os meus desejos, eu estava confundindo com as minhas vontades, e não é nada disso. Mesmo não acontecendo, nós precisamos continuar entregando. Mesmo que não aconteça nada, precisamos entregar a nossa melhor. Porque Deus não vai ceder aos meus caprichos de criança, de mimado, mas conhecendo a intenção desse coração, entendendo a intenção deste coração, mesmo revoltado, mesmo chateado, mesmo contrariado, que é algo que nós não queremos e não aceitamos na atualidade de hoje. Não aceitamos ser contrariado. Fere o nosso orgulho. Mesmo com o nosso orgulho ferido, nós precisamos continuar entregando a nossa melhor oferta. Qual é a sua melhor oferta nessa manhã? Qual é a sua melhor oferta nessa manhã? Pode se colocar de pé já em nome de Jesus. Eu já vou passar para o pastor Mike. Mas antes disso eu quero te perguntar, qual é a sua melhor oferta? O que você tem ofertado de fato para Deus nessa manhã? Durante toda a sua trajetória, 2005 se encerrou, hoje é o 4º dia. Mas vamos começar de forma diferente. Porque já começamos cobrando, pedindo muitas coisas. Mas não paramos para pensar que antes de tudo começar a acontecer, de todas as promessas começarem a ser validadas, porque elas só estão aguardando a validação, e essa validação só vai acontecer quando nós nos posicionarmos e entregar a nossa melhor oferta. Você consegue entender isso? Você consegue entender que todas essas promessas, elas já estão pairando sobre a sua cabeça nessa manhã? Elas já estão pairando sobre a sua casa? Você consegue entender que todas essas promessas não são balelas? Elas já estão na porta da sua casa esperando, aguardando apenas a sua entrega? Não, amém, não é isso não. Você não conseguiu, eu estou triste. Você não conseguiu me acompanhar. Eu vou falar de novo. Todas essas promessas, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, já está me esperando. E já está te esperando. E aí eu falei, elas não estão longe de você. Elas já estão pairando sobre a sua cabeça e estão aguardando na porta da sua casa. E você me dá um amenzinho xoxo, chuchulento. Sabe isso? Sabe qual é o entendimento que eu tenho? Que você não quer se entregar. Que você não quer se render. Que você não quer colocar você, os seus anseios de lado, para viver uma vida de renúncia, para viver uma vida de entrega. Você consegue entender o quão sério isso é e o quão difícil isso? Pode subir, gente. O quão difícil isso é? Mas
Mas essa manhã eu quero te chamar a atenção. Não se limite a nada. Porque Deus vai olhar para você e vai se agradar da sua adoração. Aleluia. Quando você primeiro se oferecer como uma oferta. Não são valores. Não são valores. Não é a sua conta no banco. Não são os seus bens. Não é o seu carro. Não é a sua casa. Nada disso importa para Deus. Isso é apenas consequência da sua entrega. Nós temos o maior exemplo da entrega. Nós temos o maior exemplo de entrega. Imagino eu, se Jesus relutasse tanto para se entregar por amor de mim, por amor de você, onde nós estaríamos? Então, todas as vezes que você relutar para se entregar, para viver o propósito estabelecido por Deus sobre a sua vida, lembre-se da entrega de Jesus. Essa entrega não foi apenas por mim. Essa entrega foi individual. Foi para mim, foi para você. Foi para a minha casa e foi para a sua casa também. Você só vai começar a usufruir dessas promessas. Pode subir, pastor. Você só vai começar a usufruir dessas promessas quando você entender que você precisa viver uma vida de entrega. Amém? Amém.